Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no mapa do eclipse lunar em Sagitário que a gente vai ter. Esse eclipse lunar ele vai ser penumbral, ou seja, ele vai pegar somente uma partezinha da sombra assim da Terra, tá? Então a Terra projeta a sua sombra na Lua e quando está bem alinhado, por exemplo, quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham, vocês estão vendo essa linha aqui? Isso aqui mostra que é o alinhamento exato, perfeito. Quando tem esse alinhamento, essa Lua, ao invés de passar nessa parte de cima aqui, ela passa por aqui. Tá? Aqui entra a Lua e aqui a gente tem um eclipse total. Ou seja, vamos supor que a Terra está por trás dessa bolinha cinza aqui, né? Essa bola cinza é a projeção da sombra que a Terra faz na Lua. Então, a Lua vai passar somente por essa parte bem leve de sombra, ou seja, a Lua praticamente não muda de cor, ela fica só um pouquinho mais escura em alguns lugares, dependendo do horário, pode ser que ela fique um pouquinho só mais avermelhada, mas é muito leve e dessa vez está quase fora dessa linha, então assim, vai ser um eclipse lunar muito sutil. Porém, importante, agora, no dia 5 de julho, aí vai ser em Capricórnio, no grau 13 de Capricórnio, tá bom? Esse eclipse, ele vai ser visível por essa área aqui, olha, tá vendo? A área mais visível vai ser essa parte branca aqui, mais branca, tá? Então, ela vai ser visível na América do Sul, vai pegar uma partezinha aqui, mas vai ser muito, muito, muito sutil. Se ela, naturalmente, onde vai ter o pico dela, que vai ser bem esse meião aqui, deixa eu mudar a cor aqui, né? Vai ser bem esse meião aqui, que é onde vai ser o pico dela. Se nessa parte a gente já vai ver esse tipo de eclipse, né? Que já vai ser sutil. Para quem tá aqui, olha, nessa parte mais cinza, vai ser praticamente imperceptível. Mas para que vocês saibam, vai ser visível para algumas partes da América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália também, tá bom? Então é onde esse eclipse vai ser visível. Lembrando que a gente está falando do eclipse lunar. E quando acontece o eclipse lunar, a gente tem uma oposição de Lua e Sol aqui. E aqui a gente tem esse quadro que eu já expliquei para vocês várias vezes, acho que todos os vídeos de eclipse eu trago esse quadro para vocês e explico, né? E tem obviamente o vídeo próprio explicando sobre o que são os eclipses. Então a gente tem ali no mapa a oposição de Sol e Lua. Essa é a oposição, a gente está aqui no meio, né? Por isso que a gente vê uma oposição. E aí o Sol ele ilumina, joga seus raios solares na Terra. A Terra faz uma sombra, essa sombra é projetada na Lua. E aí, só que lembrando, a Lua vai estar aqui, ó, por aqui, tá? Vai pegar só uma penumbrazinha dessa projeção de sombra da Terra. E isso simboliza, e lembrando que o Sol simboliza o pai e a Lua simboliza a mãe, tá certo? E nós aqui na Terra somos os filhos. Ou seja, quando a gente tem essa oposição e o Sol tá jogando os seus raios aqui pra gente, a gente, quando projeta a sombra, a Terra, né? Quando projeta a sua sombra na Lua, é como se a gente estivesse devolvendo para a Lua algo que ela nos deu para desenvolver, para trabalhar em cima, para intencionar, para desejar. E a gente devolve isso para a Lua. E a Lua, ela vai fazer o seu ciclo até a gente ter o retorno dela. Ou seja, aí é quando a gente tem a Lua nova, que é a conjunção de Sol e Lua. A gente está aqui, então quando a gente olha para eles, eles estão juntos no céu, eles estão alinhados no céu, isso é conjunção. E aí quando o Sol ilumina e joga seus raios, quem vai estar ali vai ser a Lua, vai ser a mãe. E a mãe vai pegar essa sementinha que a gente deu para ela e ela vai devolver para a gente essa sementinha de intenções para que a gente desenvolva na Terra esses projetos. Ou seja, os eclipses eles têm duração de 6 meses, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, tá? Porque esses ciclos eles vão se repetindo e, obviamente, um alimenta o outro. Mas tem tudo isso explicado para vocês já em vários vídeos aqui de eclipses, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade sobre isso, basta vocês procurarem aí os vídeos sobre eclipses que vocês vão entender direitinho. Bom, mas vamos começar a analisar o mapa, vamos ver o que a gente pode esperar. Lembrando que esse eclipse, ele é a abertura dos eclipses no eixo Sagitário
Gêmeos. É o primeiro eclipse desse eixo aqui, ou seja, pronto, os trabalhos foram abertos e a gente vai começar a desenvolver essa energia, a gente vai começar a trabalhar com essa energia. Vão acontecer eclipses no signo de Gêmeos e eclipses, como está acontecendo dessa vez, no signo de Sagitário, ou seja, nós vamos lidar muito com o eixo do saber, com o eixo do intelecto, com o eixo cultural, com o eixo dos estudos, do conhecimento, da comunicação, com o eixo da busca, da curiosidade, é o eixo também que tem a ver com a fé, com as crenças, é o eixo que está conectado a viagens, que está conectado a pessoas e conhecimentos culturais relacionados a grupos e pessoas como um todo, ou seja, tudo isso vai ser desenvolvido e claro que ao longo desses 2 anos a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então vamos dar agora uma olhadinha no que a gente pode esperar desse eclipse. A Lua vai ser eclipsada aí no signo de Sagitário. A gente vai ter a lua cheia, que vai acontecer ali no dia 5 de junho, não é julho, dia 5 de junho de 2020, nessa sexta-feira, às 16 horas e 12 minutos, horário de Brasília, tá bom? Lembrando que se você está em outro lugar do planeta, basta você utilizar o relógio mundial, ver o horário que eu dei aqui para vocês de Brasília, comparar com o horário que vocês têm aí no local onde vocês estão, e aí vocês fazem a conversão de horas, tá? Bem simples, o relógio mundial tá acessível aí para todo mundo que tem internet, combinado? Esse eclipse vai acontecer no grau 15 e 34 de Sagitário, ou seja, é importante vocês olharem aí no mapa de vocês para vocês verem aonde que está esse grau 15 e 34 de Sagitário no mapa de vocês. E dependendo do setor do mapa, é aquele setor que vai ser ativado, que vai passar por mudanças, que talvez tenha que abandonar alguns conceitos, algumas crenças. Talvez seja aquela área na sua vida que de repente você tenha que olhar para a situação de uma forma muito sincera, muito verdadeira, e abandonar velhas crenças culturais que foram estruturadas aí em você de forma cultural, ou seja, dependendo de como você foi ensinado, de como a sua ideologia familiar, que a gente está falando de lua, se de repente tem uma ideologia familiar, se de repente tem uma crença familiar, ou de repente não é nem uma crença familiar, mas é de núcleo, aonde você mora, na cidade em que você mora. Por exemplo, existem culturas dentro do próprio Brasil que são diferentes. Nós temos o sul aí que tem uma cultura muito diferente das pessoas que vivem, por exemplo, no norte, no nordeste e até mesmo no centro-oeste, da área central ali do Brasil. Nós somos um país enorme, nós temos uma cultura vasta e dentro dessas culturas nós temos subculturas que foram estruturadas ao longo do tempo. Há alguns anos nós começamos a discutir a cultura do estupro, que muitas pessoas, inclusive mulheres, não conseguem entender o que é uma cultura do estupro. Agora nós estamos discutindo a cultura do racismo. Muitas pessoas não conseguem entender o privilégio que elas têm diante da sua cor de pele e o racismo que realmente existe nos nossos irmãos de cor preta que sofrem com esse racismo, que eles não têm os mesmos privilégios que nós de cor branca temos. É claro que existe essa cultura, a cultura de que olha para o lado, vê uma pessoa preta e logo já julga, já acha que é bandido, já acha que é delinquente, já acha que vai fazer besteira. Eu conheço isso, eu vejo isso também no meio em que eu vivo. Eu percebo esse tipo de preconceito, não só de preconceito relacionado à classe, como também de racismo, simplesmente por ter a cor da pele preta. É claro que é um grande absurdo tudo isso que a gente vê. É um assunto que sempre foi um certo tabu. A gente está tendo Júpiter junto com Plutão em Capricórnio, ou seja, a gente está quebrando essas estruturas culturais que foram montadas ao longo do tempo. Então a gente está com uma oportunidade de mudar certas crenças, certas ideologias, certos conceitos. O convite do eixo nodal sul em Sagitário é: olhe para as coisas da sua vida com mais verdade. Rompa a barreira daquilo que foi te ensinado, que foi passado para você como certo, que foi passado para você como verdade absoluta. É claro que eu estou dando o exemplo aqui desse movimento forte que a gente está vendo aí, que sim, Black Lives Matters. O que isso quer dizer? Vidas pretas
importam, mas é importante a gente aproveitar esse momento em que o planeta está passando para a gente uma grande lição de moral, de ética, que é tudo sagitariano, ou seja, até onde vai a sua moral? Até onde vai a sua ética? Será que a sua moral se estende a uma cor de pele? Será que a sua ética ela só alcança até um tom de pele e depois aquele tom de pele não existe mais? Será que o seu senso de justiça vai até aquela pessoa em que você julga correta porque é branquinha, de olhos claros e cabelos lisos? Agora aquela outra pessoa que tem a pele escura, olhos escuros e cabelo afro, aquela pessoa, ela não tem os mesmos direitos humanos que uma pessoa branca tem? Só que a gente pode aplicar todo esse conceito dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida, dentro do nosso próprio trabalho, dentro da nossa própria relação. Ou seja, o que é que você carrega aí na sua vida, o que é que você traz na sua bagagem, que são crenças que não te pertencem, crenças que de repente você passou a acreditar, mas que você sente que não tem ressonância com você, que você sabe que no fundo aquilo ali está errado, aquilo ali não é verdade, que aquilo ali não condiz com os grandes exemplos dos grandes mestres que se passaram pela Terra. Os grandes mestres têm a ver com a energia sagitariana, como Buda, Krishna, Cristo e tantos outros. Todos eles trazem essa energia sagitariana também, que tem relação com os ensinamentos que eles passaram. Se vocês estudarem um pouco sobre Buda, Lao Tse, vocês vão ver o quanto de ensinamento que tem ali, quantas coisas bonitas ficaram escritas, registradas para a gente ler e aprender e aplicar na nossa vida. Se a gente estuda sobre a passagem de Jesus na Terra de uma forma consciente, desperta, ou seja, deixa de ser marionete aí de pastores, padres que distorcem os ensinamentos de Cristo e colocam ao seu bel prazer para poder comandar um rebanho, cuidado. Desperte, acorde, olhe realmente, leia as coisas e tente interpretar por você mesmo, tente conhecer por si próprio, tente ouvir a sua própria voz interior, a voz da sua própria consciência. Muitas vezes você pode ouvir um discurso de repente de um padre, de um pastor, ou até mesmo de outros cultos aí que utilizam Cristo como exemplo, e você ouviu uma história, você ouviu um relato e você vê alguma coisa que não tem ressonância com o que você é de verdade, tente não tapar o sol com a peneira. Ao invés de você passar pano para aquilo ali que está sendo dito, volte-se para dentro e procure se questionar, entender, é isso mesmo? É esse tipo de ideologia que eu quero ter na minha vida? Esse período de eixo nodal sul e eclipse em Sagitário, é muito importante a gente perceber até onde a gente está sendo manipulado, até onde a gente está sendo marionete, até onde a gente está deixando outras pessoas comandarem as nossas crenças, até onde a gente está sendo enganado, mas tudo isso precisa ser visto dentro da gente. Ou seja, quando você paga um dinheiro aí, de repente, para a sua igreja ou para um pastor, se você tem aquela sensação que algo está errado, que talvez você esteja sendo enganado ou enganada, mas ainda não tem certeza disso, escute a sua voz interior. De repente você vem a descobrir para onde que esse dinheiro está indo, como que ele está sendo aplicado, se aquele líder espiritual não está utilizando aquele dinheiro para si próprio, para se auto-beneficiar. Ou seja, está na hora da gente despertar para essas coisas, para a humanidade acordar para esse transe coletivo que muitas pessoas entram e não conseguem sair, porque passam inconscientemente a acreditar em algo que lá no fundo delas elas sabem que não é verdadeiro. É claro, se você está afinado com tudo que você tem dentro da sua crença, com tudo aquilo que você vive dentro da sua estrutura cultural ao seu redor, ótimo. Continue assim, procure se manter conectado a isso. Mas o que eu posso dizer é que esse eclipse, que vai durar 6 meses, 1 ano e meio, até 2 anos, ele está tendo um T-square, que é chamado de aspecto em T, em português. Esse aspecto em T, ele está pegando os signos mutáveis, que são Gêmeos, Sagitário e Peixes. E a energia mutável convida a gente a olhar para outras ideologias, para outras formas de vida, principalmente na energia onde o Sol está, que é geminiana. A energia de Gêmeos pede o quê?
opa, vamos ver o que tem de diferente no mundo e vamos experimentar. Não precisa se aprofundar, não precisa viver 10 anos, 20 anos naquela cultura que é uma coisa sagitariana, não precisa viver 20 anos ali para você entender a fundo como aquilo funciona. Não, passe os seus olhos por outras ideias. Nós não temos todo o tempo do mundo, Júpiter ali em Capricórnio, nós não temos todo o tempo do mundo para poder aprender tudo com profundidade como a gente gostaria. A gente tem pouco tempo e muitas vezes a gente precisa fazer escolhas e para fazer escolhas a gente precisa experimentar, passar por algumas coisas, olhar para um leque de opções e dentro desse leque de opções experimentar as várias opções, sentir ali o que aquilo significa e aquilo que você intuir que tem ressonância com você, vai lá e tenta. Experimenta, veja aquela nova ideia, converse com pessoas que de repente pensam um pouco diferente de você. Esse eclipse ele vai convidar, sim, com esse Marte fazendo quadratura, para o Sol e para a Lua eclipsada, junto com Netuno, lembrando que esse Marte está num signo de água de peixes, que é a água mais sutil, mais vaporosa que tem. Ou seja, a gente vai ser convidado de uma forma mais desafiadora a realmente olhar para aquilo que a nossa intuição, para aquilo que o nosso sexto sentido, que o nosso espírito, que a nossa alma está gritando para a gente. Ou seja, se você não conseguir se ouvir na sua essência, aí pode ser que você se perca. Você se perca de si, se perca em relação aos acontecimentos do mundo, ou aquilo que está acontecendo ao seu redor, na sua comunidade, ou no próprio Brasil, ou na sua cidade. Ou seja, a gente pode começar a ficar perdido, ou criando coisas que realmente não existem ali. Lutando por ideais, por justiças, sagitarianas, por leis e regras que não podem ser aplicadas. Algumas utopias podem ser cultuadas de forma fanática, apaixonada e não levar a lugar nenhum, não levar Marte a lugar nenhum em peixes. E é claro que isso aqui, voltando para o âmbito pessoal, pode ser refletido na sua própria vida. De repente você passa a focar em um projeto, em uma ideia que você tem, uma crença que você tem aí na sua vida, relacionada ao seu trabalho, relacionado a alguém que você se relaciona. Sabe quando você cria uma relação platônica com uma pessoa e você acha que aquela pessoa está correspondendo e você modifica toda a sua vida por conta daquela pessoa, e quando você se aproxima e encontra essa pessoa vai fazer essa quadratura aqui, vai olhar para você e falar assim: quem é você? Nunca te vi, eu te conheço? E você achando que aquela pessoa estava correspondendo aos seus encantos. E você vivendo uma história de amor dentro da sua própria cabeça. É a mesma coisa. De repente você tem um sonho aí de, sei lá, pela cultura da beleza. De repente você queira pesar, sei lá, 52 quilos e você tem aí 52 anos. E você fala assim: nossa, agora eu vou correr atrás porque eu vou voltar para o meu peso de quando eu era adolescente. Isso é uma utopia. Isso pode ser um problemão para você. Porque se você for chegar a 52 quilos na idade de 52 anos, por exemplo, pode ser que você só chegue a esse peso doente. Porque conforme a gente vai envelhecendo, sim, o nosso corpo pesa mais. A gente passa a ter uma certa dificuldade para eliminar a gordura do nosso corpo, líquidos do nosso corpo. Ou seja, é uma luta, de repente, que você pode travar para você e você colocar isso como um ideal, como uma crença, porque o ideal é pesar 52 quilos, porque a cultura da beleza coloca isso pra gente, e de repente você se destrói por dentro porque você se acha incapaz de chegar ali, porque você não está dentro do padrão de beleza. Ou seja, existem 1000 exemplos que eu posso dar aqui. O importante é a gente entender que a gente está sendo convidado a mudar as nossas crenças, e principalmente o entendimento das coisas ao nosso redor, que são aquelas ideias que são mais distantes de serem alcançadas, e a gente está sendo convidado a fazer o quê? A gente está sendo convidado a olhar mais para as coisas reais, concretas, as coisas corriqueiras da nossa vida. Então, ao invés de você ficar idealizando uma coisa super, mega, ultra, caramba, olha para a sua realidade aí ao seu redor, olha para as pessoas ao seu redor, ao invés de você ficar olhando lá para a grande estrela da beleza que vai para as capas de todas as revistas e aparece em todos os blogs e tá aí bombando em Instagram, olha para sua vizinha,
Olha para suas amigas, olha para a beleza delas. Ao invés de você ficar idealizando aquele amor que você acha que é o perfeito, que é aquele amor de almas, de espíritos que se... Olha aí para o seu vizinho, de repente seu vizinho é uma pessoa incrível. Olha aí para os seus amigos de infância, de adolescência. Pode ser que no meio desses seus amigos de adolescência, do tempo de escola, seja uma pessoa maravilhosa que venha te apoiar, que venha ser o grande amor da sua vida e você não sabe, porque você está idealizando uma coisa lá longe e a verdade está bem ali do seu lado. Esse eclipse ele está convidando a gente a olhar para aquilo que está ali do nosso lado, para as coisas simples da vida, para as coisas mais palpáveis, mais reais, que a gente tem ali a possibilidade de trocar olho no olho, pele com pele. Sabe quando a gente fica ali naquele amor platônico e fica tudo na cabeça? Quando na verdade a gente pode experimentar coisas incríveis, simplesmente tendo ali o contato com a pessoa que está ali do seu lado. Caso você tenha um amor que esteja distante de você, lute para que esse amor ele entre nessa realidade. Venha para perto de você, seja mais real, seja mais próximo de você. Que não fique tão distante, que não fique tão no campo da imaginação. E essa conjunção de Plutão e Júpiter, que está conversando em quincúncio aí com o nó do norte, que é o dispositor dessa lua eclipsada, né? Lembrando que a lua vai ser eclipsada aí no signo de Sagitário e a gente tem que olhar o regente de Sagitário, que é Júpiter, né? E Júpiter está junto com Plutão. E esse Plutão está dizendo, acabe com essas ilusões. Marte, que é o outro regente de Escorpião, que tem conexão com Plutão ali, em Peixes, conectado a Netuno. Ou seja, o convite desse eclipse lunar em Sagitário é fim, desperte, acorde, saia dessa bolha de ideais, de ideias e viva a realidade. Experimente a realidade, experimente. A energia geminiana fala para a gente o seguinte, olha, aqui estão as opções. Experimente e faça as suas anotações. Você anota o que você está experimentando. Você experimentou A, depois você vai para B, anota, depois você vai para C, anota, e assim você vai registrando as coisas, vai experimentando e vai trazendo essas experiências para dentro da sua bagagenzinha, mas seja uma pessoa prática, não fica ali mirabolando coisas não, vivendo histórias que não existem. Vive a realidade, veja a realidade, relate os fatos, escute o que as pessoas têm a dizer. Entre em contato com as pessoas e veja o que elas têm a te ensinar. O signo de Gêmeos é um signo que tem muito a aprender. O signo de Sagitário é um signo que tem muito a ensinar. E o signo de Gêmeos, que é o oposto complementar, tem muito a aprender, porque ouve, tem curiosidade, vai atrás, se junta às pessoas para ali trocar informações, tem interesse na vida das pessoas, tem interesse no que está acontecendo ao seu redor, enquanto o signo de Sagitário tem aquela energia distante, afastada, meio nômade. Então, esse eclipse ele está falando, olha, vamos nos aproximar, vamos abandonar essa ideia de nos afastarmos das pessoas, de encontrarmos uma linha de ideologia, de crença e se conectar somente a essa crença e ficar ali por anos e anos e anos vivendo aquilo até esgotar tudo aquilo que a gente puder. Aqui entra na energia desequilibrada de Sagitário o fanatismo, é o que a gente mais está vendo no planeta hoje em dia, pessoas fanáticas, altamente apaixonadas por ideias e crenças que elas desconhecem. Elas não têm o conhecimento daquilo que elas estão lutando, daquilo que elas estão dizendo ser uma verdade absoluta. Tem muita gente nessa vibração, tem muita gente nessa energia. As pessoas estão deixando de enxergar o óbvio e estão criando conspirações malucas para defender uma ideia que nem elas entendem o que é. São muitas pessoas que estão sendo levadas como uma manada, sabe? Meio zumbis assim, que não estão entendendo o que está acontecendo, que não se informam, que não têm curiosidade em se informar, ficam presos àquela ideologia, àquela crença, apaixonada, mesmo que a pessoa faça um monte de besteira, a pessoa está ali, você é tudo, e não conseguem ter a capacidade de simplesmente entender o que aquilo ali significa de verdade. E muitas vezes vem para cima das pessoas com toda essa raiva, com toda essa paixão, impondo a sua verdade
para as pessoas de uma forma tão agressiva que a pessoa pensa que está falando de uma forma apaixonada, mas já ultrapassou o limite da paixão por aquela ideia, por aquele mito, por aquela ideologia, e passa a ser agressivo ou agressiva a pessoa, né? Então, assim, é importante a gente acordar para isso, é importante a gente estar aberto a ouvir outras pessoas, a entender outras ideias. Caramba, tem pessoas que pensam coisas lindas, tem pessoas que têm sonhos maravilhosos, pessoas que não são tão apaixonadas. Imagina uma lua cheia sendo eclipsada, uma lua cheia que está transbordando aí os seus ideais e as suas crenças, de repente recebendo a sombra da Terra. É aquilo que pode acontecer nos próximos 6 meses nas nossas emoções. A gente achar que a gente está inflado em uma ideia, de repente achar que conquistaram alguma coisa, que vão ficar ali e de repente aquilo ali começa a se apagar e a pessoa pode se perder, pode ficar perdidinha, falando assim, cadê aquele ideal que eu criei? Cadê aquele mito que eu criei? Cadê aquela verdade absoluta que eu criei? Cadê aquela fantasia, aquele amor platônico que eu criei? Era tudo fantasia, não é possível. Quem que apagou a luz? Quem apagou a luz? Quem apagou a luz? E aí a gente vai ser convidado pela quadratura, por essas 2 quadraturas, a fazer o quê? A olhar de verdade para o que está acontecendo. Para olhar para o seu vizinho, olhar para as pessoas da sua comunidade, olhar para as pessoas que têm uma relação com você mais próxima. E você olhar e falar assim, caramba, por que você está sofrendo isso? O que aconteceu com você? Nossa, eu estava tão distante nas minhas ideologias e nas minhas crenças que eu não estava vendo você aí do meu lado. Eu não estava percebendo o que estava acontecendo aí com você. Por que você está assim? Quem que te maltratou? Quem que te sufocou? Ah, você estava lá lutando por uma ideia, por uma crença, mesmo você sendo um dos oprimidos, e eu aqui estava sofrendo agressões pela cor da minha pele. Então, gente, esse eclipse ele já é um despertar. Nós estamos vendo aí no mundo todo movimentos que estão começando a acontecer, esses movimentos vão ganhar mais força, que são movimentos que estão aí para quebrar velhas estruturas que foram construídas culturalmente. São questões culturais relacionadas ao estupro, a racismo, a fascismo. Sabe quando se fala em raça pura? Em tomar um leitinho branco puríssimo diante das câmeras? Isso precisa acabar. Esse tipo de cultura precisa acabar. O nosso planeta, dentro dessa energia pisciana, é um planeta de diversidade, de várias espécies, de várias cores, de várias religiões, de várias crenças. Nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos respeitar as ideias das pessoas, portanto que essas ideias não firam os direitos humanos. Portanto que essas ideias, elas respeitem a cor da pele ou a impureza do sangue do outro. Até porque não existe sangue puro no planeta. Somos todos misturados. Vamos colocar uma média de 80 anos aí de vida. O que são 80 anos em bilhões de anos que o planeta Terra tem? São bilhões de anos de história. São bilhões de anos que a gente ainda não descobriu a metade do que aconteceu nessa rocha chamada Terra. E é redonda, não é plana, ela é redonda. O que são 80 anos? 80 anos é um piscar de olhos no tempo cósmico, gente. A gente passa por essa escola chamada Terra como um sopro no vento. E acabou. A gente nasce, a gente experimenta, passa pela prova e expiação e pronto, acabou. A gente desencarna. E aí esse ciclo, da mesma forma que uma flor nasce, cresce e as suas pétalas caem, ela morre. E dali aquele passarinho que pegou a sua sementinha, joga em outro lugar, nasce, a rosa se abre, as pétalas caem e morrem novamente. Somos nós. Tudo é cíclico na Terra. Inclusive, o que a gente está vendo hoje aí é cíclico. A gente está tendo vários exemplos de situações que estão se repetindo com outros personagens. Coisas horrendas que já aconteceram na Terra estão tentando repetir o seu ciclo com outros personagens, ou talvez até os mesmos, quem sabe, encarnados em outra matéria, em outros corpos, mas é uma forma de lição para a gente. É uma forma de, vocês já experimentaram isso, vocês já viveram isso, vocês já viram o que foi isso. Essas ideologias malucas,
desumanas. Vocês já experimentaram, a história conta isso para vocês. Vocês vão aceitar isso novamente, vocês vão querer passar por isso novamente, mas ao mesmo tempo que a grande maioria percebe que isso está querendo ressurgir aí, existem as pessoas que têm afinidade com esse tipo de energia. Se elas têm afinidade, se elas estão na mesma vibração, elas se unem a esses clãs, vão lá e lutam como monstros para terem aquele resultado novamente, para ressurgir aquelas coisas horrendas do fundo da terra, sabe? Então, a gente tem que estar consciente de que existe um chamado de despertar. E aí, você vai deixar isso acontecer? Como é que você vai fazer para poder trazer este novo ciclo de uma forma mais amena? De uma forma em que essas pessoas que têm uma consciência muito baixa, que têm uma idade astral baixíssima, como que a gente pode ensinar para essas pessoas que não é por aí? Ou seja, a gente precisa se aproximar um do outro, a gente precisa ouvir um ao outro, a gente precisa se abrir para as pessoas. É importante a gente se conectar mais afetivamente com as pessoas, né? Porque esse Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, onde está o Sol que está eclipsando ali a Lua, esse Mercúrio está em Câncer. É hora da gente se conectar com as pessoas que a gente tem ali mais próximas, que são mais familiares, que são mais reais pra gente, não aquelas pessoas que estão distantes, sabe? Olha para sua mãe, para o seu pai, olha para o seu avô, ao invés de ficar adorando um mito, pelo amor de Deus. Olha para o seu filho, para sua filhinha que acabou de nascer. Tenta pensar no futuro dessa filhinha, desse filhinho, ao invés de ficar passando panos quentes em situações que podem prejudicar a formação da sua própria criança. Ou seja, vamos despertar, gente, vamos acordar, vamos olhar para as pessoas que estão próximas a gente. Tente olhar para a sua própria história. Volte no tempo e veja o que está acontecendo. Perceba o que está acontecendo nas entrelinhas. Perceba como, desde que Saturno entrou ali em Capricórnio, o quanto que o racismo está ganhando força, porque as pessoas estão se achando as poderosas, as maiorais, as supremas, e diminuir os nossos irmãos que são pretos de pele. Quanta coisa absurda a gente está vendo. Quanta coisa triste a gente está vendo acontecendo. Esse racismo sempre existiu. O preconceito sempre existiu. A cultura do estupro sempre existiu. O estupro está muito forte porque a gente está falando de Marte fazendo quadratura ali para Vênus. É um assunto que pode ressurgir. O feminino vai ganhar destaque também em relação a Vênus aí em conjunção com o Sol. Mas a Vênus aí está muito mais conectada a questões de justiça. A Vênus pede muito mais para que a gente conheça os nossos direitos, que a gente tenha consciência dos nossos direitos, daquilo que está na lei. Muitas pessoas nem conhecem as leis que tem aí. Essa Vênus está falando muito a respeito do chamado que esse Sol em Gêmeos e o nó do Norte em Gêmeos estão fazendo para a gente compreender as lutas por igualdade, por justiça, ou melhor dizendo, por equidade. É importante a gente entender o que significa equidade. E equidade significa que não adianta você botar um peixe e um macaco para competir em uma prova e essa prova ser subir na árvore. É claro que o macaco vai ganhar a competição, porque o macaco sobe em árvore, o peixe nada em água. Então, não são todos iguais. Existem diferenças, existem classes. E essas diferenças, elas são criadas através dessas estruturas culturais que a gente vê ao redor do mundo e que separa pessoas, que dá privilégios para uns e restos para outros, em que uns andam aí nos seus iates de helicóptero para ver a coisa de cima, enquanto os empregados estão ali, olha, no machadão, quebrando pedra para imperador, construir a sua pirâmide monumental. É importante a gente entender que enquanto algumas pessoas têm acesso à internet e pode estudar ali para o Enem, tem outros que nem acesso à internet têm. E não é por mérito, não. Agora, aquela pessoa que não tem nem acesso à água, quiçá ter acesso a uma internet, aquela pessoa está naquela condição porque a sociedade foi criada entre patrões e empregados. Essa é a grande realidade. E muitos, milhares, milhões trabalham para os patrões. E os patrões são pouquíssimos. Então existe uma injustiça social muito grande. E é sobre isso que a Vênus fala aí. Tá certo? Então vamos nos aproximar das pessoas
que estão ali, ao nosso redor. Vamos olhar para essas pessoas, vamos ter interesse no que está acontecendo na vida dessas pessoas que a gente conhece, que a gente convive, que são próximas, que a gente tem uma história com aquelas pessoas, histórias reais e não com aquelas pessoas lá, né, que estão distantes e não estão nem aí, nem sabem da nossa existência. Olhe para essas pessoas, sinta essas pessoas, se conecte com essas pessoas, escute essas pessoas, tenha curiosidade sobre elas. E esteja aberto também a deixar essas pessoas se aproximarem de você também. Caso você seja aquela pessoa que esteja bem distante também, quando alguém se aproximar, esteja aberto. Conte um pouco sobre a sua vida, fale um pouco sobre aquilo que você acredita, conte um pouco da sua própria história, do que você viveu, do que você venceu, do que você perdeu. Conte para essas pessoas. É isso o que esse aspecto aqui, olha, de Mercúrio com Urano está pedindo. Compartilhe as suas ideias, compartilhe as suas experiências, compartilhe os seus valores, mas são valores de pessoas reais, pessoas aqui, olha, olho no olho, pessoas próximas, pessoas que não são como aquela deusa grega que aparece nos Instagrams da vida, endeusada pela sua beleza. Não, sabe aquela pessoa ali, aquela amiga que está ali, que tem vários defeitos no corpo, é cheio de gordurinha localizada, que é gente como a gente. É essa pessoa. É com essa pessoa que é importante a gente trocar. É com essa pessoa que é importante a gente compartilhar a nossa história. As redes sociais estão aí para aproximar as pessoas também. As pessoas que são reais para a gente. Não pensem que as formas de comunicação que a gente tem hoje, dentro de WhatsApp, de FaceTime, ou até mesmo do YouTube, né, que tem muitas pessoas que fazem encontros aí também no YouTube e tal, essas tecnologias estão aí para aproximar, de repente, um parente que você tem, que está morando em uma outra cidade, e você tem a possibilidade de ter um encontro ali semanal com aquela pessoa, de ter interesse na vida daquela pessoa e perguntar, e aí, como é que tá o primo? Como é que tá o tio-avô? A tia-avó? Ah, você não está sabendo? Ela criou uma garrafada aqui que está ajudando um monte de gente a se curar de um problema X. Nossa, jura? O que tem nessa garrafada? Quais são as ervas que a tia-avó usou? Entende? E dessa experiência a gente aprende, a gente se aproxima de pessoas reais. De repente você pode fazer aí na sua casa uma garrafada e dar para o seu filho, para sua filha. Entende o que eu quero dizer? Vamos nos aproximar de pessoas reais. O momento é para isso, e quebrar essas velhas estruturas de crenças, ideologias, verdades absolutas e mitos que a gente cria. Vamos romper com isso. O chamado é esse, e nos próximos 2 anos e meio é isso que vai ser trabalhado. Ou seja, a gente vai ver muita estrutura de crença caindo, muitas estruturas culturais se rompendo. E a gente está falando de Júpiter em conjunção com Plutão. Já já eles vão se encontrar novamente, os dois retrógrados. E depois, lá no início do ano de 2021, a gente vai ter esse Júpiter junto com Saturno em Aquário. Gente, a gente não tem como fugir desta realidade. Muitas coisas estão mudando. Primeiro, foi a queda da estrutura financeira no mundo. Foi mostrado o quanto que o mundo é frágil financeiramente. O quanto que as grandes instituições dependem do escravo, dependem do empregado para poder sobreviver. O milionário, ele só é milionário porque ele tem o pobre, ou classe média baixa ali para trabalhar para ele. É só por isso que o milionário é milionário. E os milionários, eles detêm mais do que a metade de todo o dinheiro do planeta. Ou seja, nós estamos servindo a esses seres como escravos, porque o que o pobre recebe, a classe média baixa recebe, é migalha, é nada em relação ao montante que eles recebem, que eles têm. E com esse montante que eles têm, eles movimentam o que for. Eles fazem acordos para poder manter o seu poder. Então a gente está sendo despertado para isso. A gente está acordando para essa realidade. Existe uma injustiça social muito grande. E essa injustiça vai começar a ser vista porque essa Vênus vai vibrar, esse eclipse, ele vai vibrar, mais uma vez eu vou falar isso para vocês, pelos próximos 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Até 2 anos. A gente vai sentir os efeitos disso e ele vai se somando aos próximos eclipses. É somatório, é acumulativo.
Os próximos eclipses que vão acontecer no eixo Sagitário e Gêmeos vão se somar a este primeiro eclipse, mas esse é a abertura, é o abrir das portas dos trabalhos. Então tem uma importância muito grande porque é o primeiro eclipse no eixo. Lembrando que no dia 21 a gente vai ter o eclipse solar no eixo Câncer-Capricórnio. Esse eclipse vai ser no signo de Câncer, que vai ser solar, inclusive vai ser solar anular. E no dia 5 de julho a gente vai ter o último eclipse aqui no eixo Câncer-Capricórnio, que vai ser mais um eclipse lunar penumbral no grau 13 de Capricórnio. Aí a gente finaliza com os assuntos desse eixo, ou seja, até o dia 5 de julho a gente ainda vai estar olhando para esse eixo Capricórnio-Câncer. É claro que esse último eclipse vai reverberar aí por 6 meses, um ano e meio, junto com o eixo Sagitário-Gêmeos, tá? Então a gente vai ter esse cruzamento de informações aí acontecendo, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre o eclipse, o primeiro eclipse lunar em Sagitário, no eixo Sagitário-Gêmeos. É o primeiro eclipse da série de eclipses que a gente vai ter aí nesse eixo. Ele é extremamente importante. Lembrando que esse eclipse vai acontecer no dia 5 de junho, não é julho, junho, às 16 horas e 12 minutos, horário de Brasília, tá bom? Desejo para todos um ótimo eclipse com bastante consciência, de possível despertar de consciência e de uma possível aproximação com as pessoas mais reais, que têm uma história com a gente, que têm uma conexão real com a gente. Então vamos nos aproximar dessas pessoas e vamos nos interessar pela vida daquelas pessoas que estão aí próximas a gente, tá bom? Desejo mais uma vez um ótimo eclipse. Lembrando, se vocês quiserem seguir os encontros astrológicos nas redes sociais, elas estão todas aqui, tem ali encontros astrológicos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas estão todas aqui, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no é para me achar, tá certo? Lembrando que tem o site www.deboramexica.com.br. Ali, gente, tem uma aba chamada Cursos. Nessa aba, vocês têm o curso gratuito que eu dei aqui para vocês no Encontros Astrológicos, no YouTube, todo organizado. Então, se você quiser estudar astrologia, estudar um pouco mais sobre astrologia, eu organizei há anos essa aba para vocês, para que vocês tenham acesso com mais facilidade, de uma forma mais organizada a esse curso, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração que vocês aprendam realmente astrologia, que vocês utilizem essa ferramenta para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, para o despertar da sua própria consciência, e não só da sua, mas da sua família, das pessoas que convivem com você. De repente você tem aí um irmão, um tio, uma prima, um primo, de repente você tem aí uma mãe, um pai, um filho, que você queira entender um pouquinho sobre a personalidade dessa pessoa, de repente a bagagem que ela traz dessa vida, de outras vidas, o que você pode entender e aprender em relação a essa pessoa olhando para o mapa dela. Existem ferramentas para isso. O mapa é uma impressão digital cósmica que a gente traz, né? E eu estou oferecendo para vocês aqui, eu comecei lá em 2014 com esse projeto, para que vocês possam realmente aprender astrologia, né, para que vocês possam utilizar dessas informações básicas, e conforme vocês forem se aprofundando e se interessando, de repente vocês vão fazendo cursos, de repente vocês entrem em escolas de astrologia, vocês encontrem aí astrólogos que têm um curso completo, que entram em níveis intermediários e avançados, e de repente você vai se tornar uma pessoa que vai ser capaz realmente de destrinchar o seu mapa, o mapa das pessoas, e até mesmo, quem sabe, futuramente, como muitos já saíram daqui astrólogos, tem muitas pessoas que começaram, que foram introduzidos à astrologia através do canal do Encontros Astrológicos, né? E hoje já são profissionais da astrologia, já fizeram cursos em escolas de astrologia e hoje em dia já estão trabalhando com isso. E o meu coração super se aquece em ver isso, porque esse foi o objetivo desse canal. Foi mostrar para vocês o quanto que a astrologia ela é verdadeira, o quanto que a gente pode trabalhar com essas ferramentas e o tanto que a gente pode se conhecer, se melhorar, se aprimorar e conhecer o outro também, aquela pessoa que está próxima da gente. E a gente tem um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de entendimento em relação às ações e atitudes, aos sentimentos da pessoa que está ali ao nosso lado. Então, lembrem-se, existe essa aba aqui de cursos e, é claro,
Ali só tem alguns vídeos. Tem os vídeos intermediários que eu coloquei que são mega importantes. Então é importante vocês entrarem aqui no canal do Encontros Astrológicos e olharem a lista de vídeos que tem. Principalmente ali em 2014, 2015, 2016, que foi onde eu estava desenvolvendo o curso e as pessoas iam tendo dúvidas e eu ia esclarecendo fazendo vídeos. Então tem vários vídeos intermediários ali que são de extrema importância serem assistidos também, tá? E obviamente aqui tem informações sobre mapa natal, preço de mapa, se o agendamento está aberto ou está fechado. O agendamento continua fechado, tá, gente? Então é isso. Para não alongar mais ainda, mais uma vez, uma ótima lua cheia em Sagitário, um ótimo eclipse de lua cheia em Sagitário. Um beijo para todos. Lembre-se de deixar seu joinha se vocês gostaram do vídeo. Se vocês não gostaram, também não tem problema não. Pode dar o joinha para baixo aí que não tem problema. Se vocês não concordam com o que eu falo, podem, fiquem à vontade. É claro que o like aquece meu coração, mas eu acredito que tem muita gente aí que seguem uma ideologia aí que não gostam muito daquilo que eu falo aqui às vezes. Então, não tem problema, fique à vontade, tá bom? Mas uma coisa que é muito importante eu dizer aqui para vocês principalmente para quem dá os likes, muito obrigada. Vocês ajudam demais o canal com esses likes que vocês dão, com esse apoio que vocês dão. Eu agradeço muito pelos comentários lindos que vocês deixam para mim, pelo carinho que vocês têm, pela confiança que vocês têm no meu trabalho. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Vocês são demais, viu? Mas olha, lembre-se também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos ou que vocês sentem que de repente queiram aprender astrologia. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um super beijo para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.